Josmar, tudo bem? Bom dia a todos. 9h03, vamos dar início à nossa aula. Vai tomando seu lugar. Você que está chegando, vai tomando seu assento também para a gente não perder tempo aqui. A gente tem bastante conteúdo aqui para falar. Enquanto você vai tomando seu lugar, a gente tem falado sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essa espina. Semana passada nós falamos sobre a, a questão da salvação e a soberania de Deus. Falamos um pouco sobre como é esse processo, como funciona, o que a Bíblia nos fala. Também vimos que tem coisas que ela não nos fala e também a gente, como a gente viu, né, um bom teólogo, quando a Bíblia não fala, ele se cala. Então, a gente estudou um pouco isso semana passada. E hoje, quer que aumente um pouco? Pode aumentar um pouco, ô Vitor, por favor, aí. Um pouco de grave aí, se puder. Tá bom, Vitor? Vitor? Ô, Vitor? Vitor, você aumenta um pouquinho, se der para aumentar o grave aqui do microfone, que tá... E aí hoje a gente está iniciando dentro do tema, mas falando sobre especificamente a vontade de Deus. Então, dentro da soberania de Deus e a ideia da responsabilidade humana, o que a gente tem sobre vontade. E hoje a gente vai iniciar falando mais especificamente sobre a vontade de Deus, aquilo que a gente vê na palavra de Deus, entender como é que essa vontade ela se diferencia, como a gente identifica ali dentro das escrituras, como a gente aplica isso também na nossa vida. Porém, semana que vem a gente vai trabalhar mais essa ideia do nosso papel, né, da nossa atuação dentro disso, discorrer um pouco mais no sentido prático, dessa vontade que muitas vezes não entendemos e de uma vontade que nós devemos praticar. E a gente vai ver isso hoje. Uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, e eu queria que você se fizesse essa pergunta, diante da vontade de Deus, sinto minha vontade? E eu queria que, enquanto você pensa, a gente ora por esse tempo. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e a gente pode estar nesse ambiente, podendo estudar a tua palavra, podendo perceber mais o Senhor, entender mais da tua vontade, muito mais que informações que a gente está ganhando aqui. Eu peço que isso gere em nós um temor santo, um amor maior pelo Senhor, que a gente se maravilhe mesmo com as suas escrituras, mesmo que muitos aqui já tenham ouvido várias vezes sobre a tua palavra, que nessa manhã isso venha de uma forma diferente, de uma forma que traga uma reflexão, que traga algo novo para a gente, por meio da ação do teu Espírito Santo, que ilumina nosso conhecimento, que faz com que a tua palavra ganhe vida e que a gente consiga aplicá-la, colocar em prática no nosso dia a dia, Deus. Eu peço por isso, porque nós não somos capazes de falar, de ouvir da tua palavra sem a ação do teu Espírito Santo. Então, nos auxilia, Pai, nessa manhã, por meio do teu Espírito, para que a gente consiga compreender. Em nome de Jesus, amém. Então, diante da vontade de Deus, você se sente à vontade? Quando acontecem situações que a gente não entende ou que a gente não gostaria que acontecesse, como é que a gente fica? Quando a gente passa por uma perda, quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por uma dificuldade no casamento, uma dificuldade financeira, uma crise com os filhos, uma crise na igreja.
E essas coisas acontecem. Olhando para vocês aqui, poderia citar algumas coisas que aconteceram aqui, que eu sei na vida de alguns, que você não concordou e que aquilo te causou mal, aquilo te causou algo ruim. Algo que aconteceu que você não se sentiu à vontade. Você não entendeu na hora. E talvez até hoje você não entenda por que isso aconteceu. Mas a Bíblia fala sobre essa vontade. E a gente vai tentar entender que vontade é essa, como ela se identifica. E eu queria que você acompanhasse comigo e fosse refletindo ao longo dessa manhã aqui, dessa hora que nós temos. E para começar, eu queria trazer esse personagem aí, esse senhor de bigode. Talvez seja alguém que demonstre uma pessoa que não sentia vontade diante da vontade de Deus acontecendo. Esse senhor aí, esse senhor com um bigode muito bonito, ele se chama Friedrich Nietzsche. E ele tem uma frase que é: o cristianismo é um sistema de ideias que visa transformar os seres humanos em animais domésticos. Para quem lembra aí das aulas de filosofia da escola, é um ateu muito conhecido ao longo aí dos estudos aí da filosofia. Só que tem algo interessante na história desse senhor. O Nietzsche, quando ele tinha 5 anos, ele perdeu o seu pai, que era um pastor luterano. 1 ano depois, ele perde a sua irmã, novinha. E quando você vai olhar um pouco para aquilo que ele escreve, sempre nos escritos dele tem um aspecto um tanto quanto, digamos que uma certa mágoa com um ser que dirige o cosmos. Que ele diz que está morto, em um de seus escritos, mas que parece que nós, como cristãos, e com o cuidado que eu vou falar aqui, talvez a gente acabe entendendo um pouco Nietzsche. E em que sentido a gente entende? No sentido de que talvez eu e você, se não fosse a graça de Deus, a gente poderia ter seguido esse caminho. De alguém que ia ser totalmente contrário à vontade de Deus, a ponto de se tornar um dos grandes autores, um dos grandes filósofos reconhecidos como alguém que era totalmente contrário a Deus. Então, mais do que a gente apenas se informar aqui sobre a vontade de Deus, sobre a teologia sistemática e tudo mais, a gente precisa compreender o que a vontade de Deus requer de mim e o que isso vai levar a uma prática. Porque a vontade de Deus, a gente vai ver que ela acontece, e a gente vai entender a vontade que acontece, quer a gente queira ou não, e a gente vai entender também sobre uma vontade que a gente precisa cumprir. Esse senhor que já morreu, ao longo da sua vida, ele passou sempre batendo, né, no cristianismo, colocando as suas ideias e dizendo como o cristianismo é algo que não deveria existir, é algo que é um mal para a humanidade. Mas eu e você, que está aqui, que eu entendo que a maioria aqui é crente no Senhor Jesus, espero que todos, você e eu, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Porque é isso que Paulo vai falar em Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que quando a gente olha esse texto, a gente vai ver que existe uma condição para que eu consiga experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa condição? Tem até uma dica ali já no texto. A renovação da sua mente. Então, é necessário ter uma mente renovada para conseguir experimentar e comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem isso, é impossível. Não tem como.
Não tem como a gente pedir que um ímpio entenda a vontade de Deus, ou que ele cumpra a vontade de Deus. Só aqueles que tiveram essa mente renovada pela ação do Espírito Santo, que nos despertou e nos tirou do nosso lamaçal de pecado, da nossa cegueira, como a gente falou sobre isso semana passada, as nossas escamas foram arrancadas, é que a gente consegue, então, experimentar e comprovar essa boa, perfeita, agradável vontade. O pastor John Piper, ele vai falar que isso é tornar aquilo que nós somos. Aqueles que creem em Cristo Jesus já são novas criaturas, compradas com sangue. Então isso é um fato. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Porém, agora precisamos nos tornar o que nós somos. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então, o que ele está nos dando aí esse auxílio aqui para que a gente compreenda isso de maneira mais clara? É que existe um caminho. Nós, cristãos, e vontade de Deus. Então, se tivesse alguém aqui entre nós que teve encontro com Jesus ontem, no sábado, não tem como a gente exigir que essa pessoa ela esteja totalmente apta, que ela esteja já plenamente pronta para cumprir essa vontade. Existe cumprir ou entender essa vontade. Você que está aqui, você que se converteu há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 5 anos, você teve um caminho, uma progressão, onde você entende coisas hoje que você não entendia lá atrás. Que você consegue cumprir coisas hoje que você não cumpria há alguns anos atrás. E essa é esse nosso processo que a Bíblia vai chamar de santificação. A gente tem um caminho a chegar aonde a gente vai entender como vontade de Deus. Mas para isso, a gente precisa entender, precisa conhecer essa vontade. E a gente vai ver essas duas vontades de Deus e como elas são descritas na palavra de Deus. Como é que ele coloca isso nas escrituras? Como é que ele revela isso para nós? E a gente vai ver a primeira vontade, que é, dentro da teologia a gente chama de vontade de decreto. Está relacionada à soberania de Deus. Está relacionado àquilo que ele decretou que acontecesse. E a gente vai ver alguns textos das escrituras que nos vão mostrar e que isso vai ficar mais claro para nós. Só que também a gente vai ver essa vontade que a teologia chama de vontade de preceito, que são as ordenanças de Deus. Essa vontade para ser cumprida. Então uma vontade, ela é. A outra vontade, nós fazemos. Então a gente vai compreender como é que isso aparece nas escrituras, como é que a gente entende elas, como é que a gente consegue identificar. A gente não vai ver todos os textos da Bíblia que falam, que tem a palavra vontade, mas a gente vai ver alguns que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor isso e a compreender como é que a vontade de Deus, ela acontece. E quando a gente estiver lá no nosso tempo devocional, quando a gente tiver nosso tempo numa pregação, num tempo ali de estudo da palavra de Deus, isso nos ajudar a compreender melhor. Ou até quando você precisar aplicar isso, que é o principal. Então, começando pela vontade de decreto, que é essa ideia da soberania de Deus. A gente vai ver que o plano soberano de Deus, ele tem algo relacionado à sua revelação. E é um dos textos mais conhecidos acerca de vontade. Você pode acompanhar comigo aqui, ou se você quiser abrir tua Bíblia, lá em Efésios 1, de 9 a 12. Está escrito o seguinte: Paulo escreve aos Efésios: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
sejamos para o louvor da sua glória. Então, esse texto, essa carta que Paulo está escrevendo aos Efésios e que está falando para eles, isso também serve para nós hoje. Então, Paulo está falando que Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com esse bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, tudo apontava para Cristo, tudo convergia em Cristo. No devido tempo, todas as coisas foram reveladas. Cristo foi revelado. A gente vai ver que as Escrituras dizem que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra do que haveria de vir. Então, hoje, nós temos a revelação completa. Nós temos a nossa Bíblia aqui, que a gente pode ler, estudar, e nós temos o entendimento de que tudo aconteceu, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, voltou ao Pai, e agora a gente está no momento da igreja, onde a gente espera que ele volte, ou nós sejamos chamados antes. Mas a gente está nesse processo. Então, o plano soberano de Deus quanto à sua revelação, quanto àquilo que ele escolheu que acontecesse. E aí, para nos ajudar a entender um pouco mais, a gente vê isso no plano soberano de Deus em relação à redenção. Quando a gente olha para Jesus, aquilo que ele fala, quando ele está na sua oração, ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Existia um querer de Deus ali no processo de redenção, no processo que acontecia ali com Jesus naquele momento. As Escrituras já falavam, já profetizavam sobre algo que haveria de acontecer, desde Gênesis. O descendente da serpente vai picar o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher pisará na cabeça do descendente dessa serpente. Então, a gente vê que essa vontade de Deus em relação à redenção e de como ela aconteceu já estava descrita. E Jesus, na sua oração, ele reconhece isso. Ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí a gente vai ver mais à frente em Atos, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, as autoridades da época, reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, era um plano soberano de Deus que a redenção, da forma como aconteceu, se fizesse ali estabelecida por completo. A gente vai ver mais à frente como Herodes, Pôncio Pilatos, eles são condenados pela ação que eles fazem. Existe o pecado aqui, mas existe essa vontade, essa vontade de Deus que é cumprida, mesmo que as coisas são ruins. E a cena ali é ruim. Jesus foi morto, foi crucificado, sofreu. Mas essa era a vontade de Deus. Estava dentro desse plano soberano de Deus na redenção. A gente vai ver também que existe um plano soberano de Deus na caminhada cristã. E aí Pedro escreve na sua carta: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, dentro da vontade de Deus, existe uma ideia de que haveria um sofrimento para aqueles que caminhariam. Nesse período aqui, a gente já vê isso iniciando. Lembre-se, praticamente quase todos os discípulos morreram ao fio da espada, foram perseguidos. Se você hoje sair daqui e adentrar lá no Irã, que está bem tranquilo lá agora, como um cristão e evangelizar, você vai morrer, você vai ser perseguido. Ou se você for numa Coreia do Norte, ou se você for na Colômbia, sabia? Na Colômbia ali, nas regiões onde ainda tem domínio das Farc, que são as forças revolucionárias da Colômbia, existe perseguição. Um pastor morreu no início do ano ali. Então, mas a Bíblia fala que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, existe essa vontade, esse plano soberano de Deus em relação à caminhada cristã, em relação a esse sofrimento
que nós temos. E que na nossa realidade aqui, ele é um sofrimento de uma vizinha ali que não gosta de crente, ou de uma perseguição no trabalho, ou de algo mais simples, mas isso está dentro da vontade de Deus. Isso é um fato. Nós estamos num mundo que é caído, um mundo que ainda tem a presença do pecado. E Satanás não se anima com crentes que estão aqui às 9 da manhã, nesse frio de 12, 13 graus, aprendendo da Bíblia, que vão sair daqui e vão aplicar isso. Amém? Então isso não é bom. Mas isso está dentro do plano de Deus. Então a gente vê que existe esse plano soberano dentro da caminhada cristã. Mas existe também um plano soberano de Deus no cuidado do universo, nos seus detalhes. Isso é fantástico também. Porque aqui em Mateus 10, 29, quando Jesus está falando com os discípulos ali, ele vai falar, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Até mesmo um pardalzinho que cai no chão está dentro da vontade do plano soberano de Deus. A gente vai ver em Mateus 6, quando ele discorre ali sobre o cuidado de Deus ali, e sobre a nossa necessidade de buscar ao Senhor, ele vai falar, olha os lírios do campo, olha os pássaros. Isso está debaixo do plano soberano de Deus. Ele está cuidando do universo nos seus pequenos detalhes. Provérbios 16, 33 vai falar que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Deus está soberano sobre todas as ações que acontecem no universo. A gente continua aqui com mais textos, e Provérbios ele fala muito dessa questão da soberania de Deus e do cuidado de Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E aí a gente tem algumas indagações clássicas, né, no sentido de que, mas se Deus já decretou, se já vai acontecer mesmo, então eu não preciso orar, então eu posso... Não. Porque grande tolo ou tola é a pessoa que escolhe viver longe daquele que tem a direção do universo. Como a gente vê muitas vezes, né? Eu não sou pai, mas filhos que escolhem fazer a sua vontade, né? Seja os mais novinhos, que às vezes você sabe que vai dar errado, tal, e ele vai e faz porque ele se afastou do pai. Ou às vezes um filho maior que você vê fazendo uma coisa um pouco mais densa e que vai trazer mais prejuízo. Mas o texto nos diz que o Senhor nos dá a resposta. Só que é interessante que, e isso é algo importante para a gente compreender, que a gente não vive como pessoas robotizadas. A gente não vive como pessoas que estão soltas. O texto fala, o homem pertence aos planos. Você deve planejar. Você vai construir uma casa? Que trabalho você vai investir? Que investimento financeiro você vai fazer? Que funcionário você vai contratar? Que lugar que você vai entrar? Que relacionamento que você vai ter? Que compra que você vai fazer para o seu negócio ou para a sua casa? Mas do Senhor vem a resposta da língua. Então a gente tem que entender que existe sim a nossa ideia de planejamento e a gente deve planejar. Mas como é bom saber que tem um Deus que está cuidando da gente de maneira tão profunda. E eu queria fazer um breve testemunho em cima disso aqui. Nós estamos planejando para a viagem. E o Cris, ele está organizando a parte financeira. E a gente foi lá em casa e tal, fazer um checklist e tal, ver como é que a gente está. E a gente falou, cara, falta um valor aí para a viagem. E a gente fica, né? Vamos levar 10 adolescentes e jovens. Precisa comprar comida, precisa comprar, né? São 14 dias e tal. E aí a gente... Cris, Deus ele está cuidando de tudo, né? E aí no dia seguinte uma pessoa chegou e falou assim, Jonas, pode passar o Pix aí? E aí passei, e aí é aquele Pix que você olha assim, Deus, é sobre isso então, quando a resposta certa vem do Senhor. Porque a gente estava planejando o dia anterior, mas Deus nos deu a resposta. E poderia não ser uma oferta, porque não significa que sempre vai acontecer algo benéfico. Mas cabe a gente buscar entender e compreender como é bom viver dessa forma.
onde eu busco o meu Pai e sei que Ele tem o melhor para mim. Mas a palavra de Deus ainda nos dá mais respostas, aonde Provérbios ainda vai nos dizer que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. Sabe a guerra lá, aqueles bombardeios que a gente viu, o céu de Israel ali parecendo um... Deus, ele está no controle de tudo aquilo. É assustador, de fato. Imagino para quem gosta de acompanhar de geopolítica e tudo mais, a gente, nossa, meu, que coisa e tal. Deus está no controle de todas as coisas. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Então, em relação a essa vontade de decreto, o que a gente entende? Que ela não pode ser quebrada. Então, a vontade soberana de Deus, ela não pode ser quebrada. E ela sempre acontece. Então, isso é um fato. Então, essa vontade que a gente viu nas Escrituras. E aí, para finalizar essa parte, a gente vai ver que Daniel escreve: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Então, isso aqui é um resumo. E a gente vai adentrar mais nessa questão das nossas perguntas, e mais na semana que vem. Mas essa é a vontade soberana de Deus. Quem somos nós diante dele? Todas essas coisas que nós lemos aqui são coisas que elas vão acontecer. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, isso sempre acontece. E isso não pode ser quebrado. Certo? Então, vontade de decreto, soberania de Deus. Mas então a Bíblia nos fala também de uma outra vontade, quando a gente lê ela ao longo dos escritos. Que é o que a gente viu como vontade de preceito, ou as ordenanças, ou vontade preceptiva. Então é uma vontade que está relacionada às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. E a gente vai também progredir, primeiro entendendo que é uma vontade que nem todos cumprem. Então, Mateus 7, 21, Jesus, ali no final do Sermão do Monte, ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso é muito interessante, porque ele coloca fazer a vontade de meu Pai junto com alguém que está falando de Deus. Isso aqui é um contexto pensando até em líderes, pessoas que vão falar que profetizaram no nome de Deus, expulsaram demônios no nome de Deus. E é possível estar fazendo isso e não estar fazendo a vontade de Deus. Então, é possível estar tendo uma aparência num ambiente cristão, algo externo estar sendo visto. Talvez você pode até enganar as pessoas que estão à sua volta com uma estética muito agradável, se é que existe essa palavra, cristianisticamente falando, mas você não está cumprindo a vontade de Deus. Então, isso de novo, é uma das maravilhas do Evangelho, aonde muito mais do que aquilo que é externo, uma boa vestimenta, é aquilo que está no interior, aquilo que só Deus conhece, aquilo que está no coração, no teu profundo, ali. Então, só aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino. Então, mas nem todos a cumprem. E é uma vontade que, para ser cumprida, eu preciso ser ensinado. Nós precisamos ser ensinados a cumprir essa vontade das ordenanças. E por isso que o salmista vai falar: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito
me conduza por terreno plano. Como a gente falou no início, não é tão simples. Hoje você cumpre coisas da palavra de Deus que há algum tempo você não cumpria. Hoje talvez tem coisas que você ainda não cumpre, que você sabe que você precisa cumprir. E talvez a segunda opção é melhor, tá? Porque sempre vai ter algo que a gente não vai fazer. Sempre vai ter uma vontade de preceito, vão ter ordenanças que a gente ainda não cumpre. E se você achar que não tem, ora e pede, Senhor, mostra porque eu não estou vendo, mas tem. Porque nós somos falhos, pecadores. Talvez a gente não esteja vendo só, mas tem coisas que a gente não está cumprindo. Então a gente precisa ter essa busca a Deus, de pedir para que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle. E saber que o Espírito Santo nos vai ajudar a cumprir essa vontade. Porque por mais tempo de caminhada cristã que você tenha, se você já é um idoso, ou se você ainda é um jovem, ou se você está na meia-idade, você ainda tem coisas a aprender. Nós sempre temos, porque é um processo de santificação. Até que sejamos glorificados, ainda tem chão. Isso é interessante para a gente entender isso. Porque nós temos aqui um grupo aqui de pessoas de mais idade. E como é bom a gente saber que existe ainda algo para a gente não se acomodar, né? Eu espero chegar e ter meus netos ali e tal, mas não, tem coisa ainda, tem chão. Eu sou mais próximo, ele não está aqui, né, do seu Lopes, da tia Cissa, ali por causa do projeto Adam, mas como é bom ver pessoas que já são idosas, mas que querem conhecer mais a Jesus e que querem estar mais perto. Já tive conversa com alguns de vocês aqui que me encanta ver como amam a Jesus e como ainda querem conhecer mais desse Deus, mesmo sendo idosos. Porque a caminhada cristã ela não para quando eu chego aos 65. Não existe aposentadoria para a vida cristã. Talvez quando chegar nos 65 é que está começando, porque agora tem mais tempo. Pode não ter um tanto de vigor como tinha na juventude, mas tem experiência aqui que vai ter muito para dar para os jovens. Eu sei, gente, que tem muito jovem que não valoriza isso, tá? Perdoa a gente, perdoa eles, porque são tolos ainda, né? A gente sabe. Mas a gente ainda precisa entender que esse processo continua. E saber que existe muita coisa ainda para ser feita. Para os seus netos, para os filhos. E pensando em todos nós aqui, a gente precisa ser ensinado. Enquanto a gente ainda estiver nessa caminhada aqui de vida, nesse plano terreno. Essa vontade de preceito também é uma vontade que ordena a santificação. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes ordeno, que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. Então, tem os mandamentos que foram dados ali. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E é muito interessante ver como a vontade está colocada junto com essa área. Esse processo de santificação, que é um processo que envolve nos abstermos da imoralidade sexual e buscarmos a santidade. Então, essa vontade, ela ordena que a gente se santifique, ela ordena que a gente busque isso. Ela ordena também que a gente tenha gratidão em tudo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E é interessante ver o papel da Trindade nessa ideia da vontade de preceito. Porque nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando, nos impulsionando, nos auxiliando quando a gente não quer cumprir essa vontade. E a gente também precisa de Cristo Jesus para saber que aquele que cumpriu a vontade de Deus até a última instância, como Filipenses vai nos falar, que ele foi obediente até a morte de cruz. Nós temos um exemplo que é perfeito. Mateus 5:48 vai falar, sejam maduros, então sejam perfeitos. E a gente tem o exemplo do Filho. Então, a Trindade nos auxilia nesse processo de cumprimento das ordenanças. Então, a gente precisa saber que
dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas acontecem de maneira má, mesmo quando não acontece aquilo que eu quero, é a vontade de Deus. Só que a gente não está sozinho. A gente tem o Espírito Santo. E a gente tem o exemplo do Filho, Cristo Jesus. Só que é uma vontade também que ela necessita de paciência. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser difícil. Talvez você está penando ainda para cumprir essa vontade, para ser grato, para ser santo, para ficar fiel nos momentos de aflição. Mas o autor de Hebreus fala que a gente precisa perseverar. E a gente receba o que ele prometeu. Vai chegar o dia, né? O grande dia, que nós vamos poder olhar e falar, nossa, valeu a pena, foi bom. Eu não entendi, mas agora, você não entendi também que agora eu estou vendo na minha frente aqui Cristo Jesus glorificado e como nós devemos ansiar por esse dia. Olhar para esse momento. Porque essa vontade é uma vontade que ela resulta em eternidade. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, no final, esse mundo vai passar. Os problemas vão passar. A doença vai passar. Seja a dificuldade vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vive eternamente. É doloroso, né, ter a partida, e nós como igreja tivemos partidas doloridas nos últimos anos aí, mas como é bom saber que pessoas que partiram, mas que estavam permanecendo, já se encontram com Cristo. Já estão vivendo aquilo que nós também ansiamos viver. E saber que é para isso que a gente está vivendo. Mas vivamos hoje como viveremos lá. Porque a vida cristã, a eternidade aqui, ele não está falando que vai começar quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar. Não, agora. Vamos viver agora. Permanecer agora, fazer a vontade agora, cumprir a vontade de Deus agora. É mais difícil porque o pecado sujo nos puxa às vezes para baixo? É, mas tem o Espírito Santo, tem Cristo Jesus, tem a palavra de Deus, tem a unidade da igreja que deve nos ajudar e tem que ser. A gente tem essas condições. Então a vontade de preceito das ordenanças, ela pode ser quebrada. Porque quantas vezes você e eu, nós tínhamos que fazer algo e não fizemos. E você pode lembrar aí de coisas claras que você era para ter feito e não fez. Então essa é a vontade diferente da soberana, da soberania de Deus. Essa é a vontade que eu cumpro ou não cumpro. Talvez no dia de hoje você já teve coisas que você deveria ter feito e não fez. Então essa pode ser quebrada. E por isso, nem sempre acontece. Nem sempre a vontade de Deus que sejamos verdadeiros acontece. Nem sempre a vontade de Deus que sejamos santos acontece. Nem sempre a vontade de Deus que sejamos gratos acontece. Mas está revelado na palavra dele. Ele nos ordena que façamos e também nos diz que uma vez fazendo, isso vai ser bom para nós. Vai ser benéfico para nós. E aqui eu queria que a gente vai fazer nosso tempo está quase chegando aqui ao fim, mas nesse período aqui, final, eu queria que você refletisse aí com duas pessoas do seu lado, com você mais uma pessoa, marido, esposa e tal, porque o autor aqui, o John Piper, ele diz essa frase: se alguém lhe causou
algo mal, você pode dizer, não, isso não foi a vontade de Deus, vontade de preceito. Porquanto ele ordena que os seres humanos não sejam violentos, mas que amem uns aos outros. A violência quebrou seu mandamento e, por conseguinte, moveu seu coração com a ira e tristeza. Mas em outro sentido, sim, foi a vontade soberana de Deus, decreto. Porque há centenas de modos como ele poderia ter impedido esse acontecimento. Todavia, por razões que não entendemos plenamente ainda, ele não fez. Vamos entender de novo? Então, se alguém fez algo mal para mim, se alguém lhe causou algo mal, e algo mal aqui pode ter sido uma mentira que foi contada sobre você, alguém que te causou um dano financeiro, alguém que te traiu, alguém que te abusou fisicamente, sexualmente, alguém que te causou ingratidão, que foi ingrato com você, alguém que danou você, alguém que bateu você fisicamente ou bateu verbalmente. Se alguém lhe causou algo mal, você pode dizer, não, isso não foi a vontade de Deus. Por quê? Porque ele ordena que os seres humanos não sejam violentos, mas que amem uns aos outros. E essa violência quebrou seu mandamento. E por conseguinte, moveu seu coração com ira e tristeza. Então Deus ele se ira, ele se entristece com a maldade humana. Mas, em outro sentido, sim, foi a vontade soberana de Deus. Porque há centenas de modos como ele poderia ter impedido esse acontecimento. Todavia, por razões que não entendemos plenamente ainda, ele não fez assim. E isso aconteceu com você. E você está aqui. E talvez alguns de vocês já tenham até entendido, se aquilo não tivesse acontecido comigo, e com certeza sempre tem aquela situação, né? Que foi ruim, mas, nossa, aquela situação ali, se eu não tivesse vivido, hoje eu não teria entendido tal coisa. Se eu não tivesse ido lá para a Colômbia, por causa de uma namoradinha do seminário, viajado não sei quantos mil quilômetros, pegado um avião até a divisa com o Brasil, passado de táxi com um cara que parecia um traficante colombiano, talvez hoje eu não entenderia o que Deus tinha para minha vida em relação ao relacionamento e não estaria casado com a minha esposa maravilhosa. Mas demorou para eu entender isso. Pessoas que estavam mais perto de mim sabiam como isso me deu uma crise violenta. Porque que ideia de jirico ir para a Colômbia por causa de uma namorada. Mas na hora fazia todo sentido. Mas a gente acaba entendendo, compreendendo depois, amadurecendo por causa disso. Então a gente tem ainda alguns minutos. Então eu queria que você se reunisse, pode ser marido e esposa, e eu queria que você citasse uma situação, tá? Não fique sozinho, ou se você quiser, pode refletir consigo próprio. Situação que você entendeu que isso não foi bom, que você na hora ficou ofendido, mas que você entende que essa é a vontade soberana de Deus. Ele fez, eu não entendo ainda, talvez eu vou entender só quando eu falar com ele nos céus, mas hoje eu quero descansar. Talvez você pode falar isso hoje, tem essa situação, eu ainda não descansei por causa disso, mas eu queria entregar para o Senhor e descansar na soberania dele, tá? Nós temos 10 minutos, 9 agora, mas eu queria que você se reunisse com alguém. Tem algumas pessoas que estão sozinhas, então você que está sozinho, se reunisse aí com uma outra pessoa que está
se você está conversando ainda, não quero atrapalhar, né? Depois você tem um tempinho aí de intervalo ainda, se você quiser concluir essa conversa. E eu sei que, né, a gente às vezes acaba lembrando de coisas que mexem com a gente e realmente espero que a gente continue refletindo sobre isso. E aí, uma conclusão por hoje, né? Porque vai ter semana que vem ainda. Nem sempre entenderemos a vontade de Deus. Isso é fato. Esses decretos. Mas sempre necessitaremos cumprir sua vontade, essas ordenanças que ele nos deixou. Então, mais do que as informações, né, mais do que saber sobre teologia sistemática, sobre vontade decretiva, vontade preceptiva e os termos da teologia, você vai precisar aplicar isso, porque vai acontecer uma situação, ou você vai ter que lidar com situações que já aconteceram e descansar. Mas aí semana que vem a gente adentra mais nessa área, nessa questão em relação ao nosso papel, a nossa reação, a nossa resposta. Hoje foi só para a gente refletir, conversar uns com os outros, pensar e se colocar diante de Deus. Talvez a gente às vezes faz isso pouco. Então, vamos orar? Pai, mais uma vez, a gente quer colocar diante de Ti tudo isso que a gente viu na Tua palavra. É conhecimento demais, né? Como Paulo fala, a profundidade da riqueza de Deus, porque é algo muito profundo, Pai, que a gente não entende mesmo. E às vezes a gente fica numa ânsia de querer entender porque aconteceu assim, porque foi do jeito que tinha que ser, e talvez a gente não vai entender, e só quando a gente estiver com o Senhor e estiver vivendo a plenitude, nós venhamos entender. Mas como é bom saber também que provavelmente, quando a gente estiver com o Senhor, a gente não vai querer entender o que aconteceu. A gente vai querer só abraçar o Senhor e viver te adorando e podendo viver plenamente aquilo que a gente foi criado para viver. Peço que o Senhor nos ajude a estar submisso a essa vontade soberana, descansando nela, descansando naquilo que o Senhor disse que ia acontecer. Seja em relação às nações, em relação aos períodos turbulentos, aos problemas na natureza, aos problemas na nossa caminhada cristã e as lutas que a gente teria, seja em relação à redenção, em relação à tua revelação, que a gente descanse nisso. Como a gente já sabe que tem coisas que nós já descansamos e que a gente viu que foi bom, que a gente viu que gerou algo. Mas também peço que o Senhor nos ajude a cumprir a tua vontade, que precisamos seguir essas ordenanças que nem sempre também entendemos, mas que sabemos que nos protege de nós mesmos. Porque nós não somos livres como o mundo fala, o humanismo fala, o hedonismo diz que nós temos que buscar o nosso prazer a todo instante, ou viver a nossa individualidade e não se preocupar com os outros. Pelo contrário, nós precisamos cumprir a tua vontade para que sejamos mais parecidos com Cristo, porque Ele é aquele que cumpriu a tua vontade de maneira perfeita, sendo obediente até o mais alto nível de obediência. E eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê o seu Espírito Santo para que Ele nos conduza nessa direção, e que a gente entenda que
por mais mal que alguém tenha nos feito, por mais mal que de algo tenha acontecido, a gente pede que o Senhor nos ajude a descansar na Tua vontade soberana e o Senhor nos ajude a cumprir a Tua vontade de preceito, as Suas ordens, porque elas são boas. Ainda que a gente hoje tenha dificuldade de entender algumas. Mas nos ajuda, Pai, nos dá o Teu Espírito Santo para que pelo restante desse dia, por esse culto, que possamos adorar esse Deus santo e soberano que é bom para nós, Pai. E eu te agradeço por isso. Te agradeço porque a gente pode descansar no Senhor. Saber que o Senhor está cuidando de nós, porque quanto mais o Senhor cuida de um pardalzinho, quanto mais de nós, seus filhos. E nos ajuda a entender e a confiar nisso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, bom intervalo para todos. Pode ir ali. Tem uns docinhos